E aí, como é que vocês estão, senhores oraculistas? Muito treino? Olha só, hoje a gente vai vai tratar de um tema muito interessante, que é a magia e o oráculo. Duas questões que, embora alguns tratem separadamente, vai ter aí o barulho aí, mas vocês aproveitem, treinem aí, exercitem o foco e a atenção, que inclusive esse tema de magia vai pedir muito desse tipo de exercício de autocontrole. Então vamos lá, voltando à questão. O que é magia, a importância da magia no oráculo. Embora esses dois temas andem separados para algumas pessoas, na forma prática, uma coisa leva a outra. Embora você não seja obrigado a aprender magia e aprender oráculo. É até bom que você separe de uma forma didática esses dois tipos de estudo. Claro, se você puder, por exemplo, estudo, gente, no sentido de enquanto é começo para qualquer ser humano, as coisas estão em fase de confirmação. A não ser que você nasceu já na área, né? Alguns poucos beneficiados. Tem pessoas que parece que nasceram com negócio virado para a lua, né? Que tem a sorte de encarnar em famílias ou pessoas que te facilitam em determinadas áreas. Para nós, a maioria dos mortais, a gente nasceu totalmente desconectado dos nossos profundos desejos, né? Bem, enfim, é outra parte, depois a gente fala sobre isso. A questão é que você pode estudar o oráculo na sequência, nesse sentido, porque a magia sem o oráculo, se você não tem mediunidade, também não é bom, não adianta, não. Se você não tem mediunidade no sentido de ter aquele toque, né, gente? Não é aquela mediunidade que você vai ficar incorporando, aquela mediunidade, porque sabem que mediunidade tem várias áreas, né? Clarividência, clareaudiência, vai ter aí até a sensibilidade magística. Mas a partir do momento que vocês já sabem, já escolheram, já traçaram uma linha de plano de ação de estudo, já dominam a arte do oráculo, a magia é uma coisa natural que vai acontecer, essa necessidade de trabalhar a magia. Inclusive a magia, segundo a tradução de um magista famoso no mundo inteiro, a magia é a arte de você moldar e transformar a sua realidade, né? Eu olhei aqui para ler a frase para copiar no pé da letra, mas quando eu descobri essa frase, eu gravei ela porque ela faz muito sentido. Que a magia é a arte de você moldar, transformar a sua realidade. Ponto. Então dentro desse conceito, você vai abranger, você vai saber que... Então vamos lá, deu uma paradinha porque chegou o cliente. Então dentro desse conceito, vocês vão saber que não é preciso grandes parafernaias. Inclusive foi até por causa disso que eu, começando a estudar, eu sentia que eu tinha necessidade de ter aí uma base de um professor, uma referência de caráter assim universal, no sentido, uma grande referência, né? Porque esse magista que falou isso, eu não consegui, é o Aleister Crowley. Não consigo nem pronunciar o nome do peão direito. Aleister Crowley. Eu nunca consegui assim, ter muita, sabe, intimidade, assim, desde o começo, desde da minha adolescência, o primeiro magista que você ouve falar é dele. Muito polêmico. Eu não tenho nada contra questões polêmicas, pessoas polêmicas. Inclusive, né, elas nos dão determinadas, tipo, até de abertura pra gente conhecer as coisas em outras perspectivas. Mas é alguma coisa nele, sabe? Eu tentava. Ele e a Helena Blavatsky.
li alguma coisa da Helena Blavatsky, mas são pessoas que eu não consigo, não sei porquê a Helena, o Aleister Crowley eu sei porquê. Vários fatores, mas eu não vou me alongar aqui, porque quando eu conheci Franz Bardon, aí a coisa fez sentido. Eu comecei a entender o porquê que eu não gostava, não conseguia me aprofundar com Aleister Crowley, com todo o conhecimento que ele tem. Porque Franz Bardon é um cara mais prático. Ele não tem enrolação. E é isso que eu preciso, e é isso que eu quero. E apesar dele ser um cara prático, ainda dentro dele foi criado todo um folclore, uns contos. E quando eu percebi essa parte aí eu pulei fora. Mas eu pesquisei a fundo tudo sobre Franz Bardon. E é um trabalho sério, ele é um cara prático, ele é um cara didático, ele ensina. Então, ele trata de uma forma prática essa coisa de como você vai moldar essa tal realidade. Né? Como que você vai transformar? Que arte é essa de você transformar? O Franz Bardon, ele dá, sabe, para você que quer levar a magia de forma prática. Agora vamos lá, voltando à nossa questão, o oráculo, ele vai ter essa característica de também nos permitir ter essa ferramenta que molda essa realidade, né? Porque a partir do momento que você está mexendo nas cartas, está embaralhando as cartas, está se concentrando na questão, isso tudo a física quântica explica na função do observador. Tem várias, porque assim, a gente não separa e termina não trazendo muito coisas de outra área e termina ficando meio que engessado, mas dentro, por isso que eu falo para vocês trazerem aí seus questionamentos, para a gente sair um pouco desse gesso, mas dentro da abordagem da física quântica, tem não sei se foi o Max Bohr, o Max Planck, que fez a medição do átomo, e ele chegou à conclusão que toda vez que você mede a posição do elétron, ele se altera. Então, impasse entre Bohr e Einstein, ele não sabia se o ato de medir era o que fazia a posição do elétron se alterar, ou se vice-versa, ou se o negócio se alterava e isso daí alterava a medição. Então, essa daí é a capacidade provada dentro da ciência do nosso poder de mudar, de influir sobre a realidade, sobre a matéria. Então já está provado a nível de física que nós temos esse poder de manipular a realidade no que a gente lida com ela com a própria consciência. Pronto. Então, a partir desses parâmetros, você fica livre de vários dogmas, de vários preconceitos. Juntando com a teoria, com a questão do consciente coletivo de Jung e Freud, que a gente acessa aí as informações de um nível inconsciente, nós temos acesso a qualquer informação que nós queiramos. Dentro desses conceitos, a gente não precisa de muita parafernália, inclusive a tendência é de que esse monte de coisa, de oferendas, se você for estudar o contexto também histórico da cerimônia, das ritualísticas, a tendência é de a gente cada vez mais abrir mão de instrumentos físicos de ritual, né? Você vê, por exemplo, na saga, na história do povo judeu, que é a nossa base aí de religiões abraâmicas, o que foi sugerido dentro desse contexto evolutivo religioso, na relação humano e Deus. Deus foi sugerido que a gente abrisse mão dos rituais, inclusive no... Então vamos lá. Apareceu o cliente novamente, eu tive que dar uma paradinha. Nós estávamos na parte, né, em que o oráculo, ele é uma ferramenta que nos permite moldar, né, que o Aleister Crowley traz essa visão de que podemos moldar o nosso presente com a magia. Franz Bardon nos dá uma ferramenta prática e dentro desse contexto a gente pode, por exemplo... Então é isso aí, gente. Dentro desse contexto nós temos todas as ferramentas práticas
Eu espero que vocês tenham entendido, né? Existe essa ligação, essa conexão entre a necessidade de você, a partir do momento que domina bem uma ferramenta oracular, você começar a explorar também o mundo magista, longe de, de parâmetros pré-estabelecidos, né? Porque se você for fazer essa viagem, esse estudo histórico, né, como a gente estava falando, o sistema judaico-cristão já cada vez mais ele nos trouxe esse refinamento nesse contato com o sagrado, nos dando a liberdade de não ser tanto necessário, né? Teve uma hora, vocês sabem, né, que no começo para Javé, para Jeová era necessário dar oferendas, sacrifícios, principalmente enquanto eles viviam lá como nômades no deserto, como tribos, né, também. Daí eles passaram a ser tribo, até então eles faziam rituais de sacrifícios, né, nós temos aí na história de Caim, e esses sacrifícios foram cada vez mais sendo, no contexto histórico também, foi sendo substituído. Nós temos aí o ápice dessa transmutação na personificação do Deus, né? De uma certa forma, do Deus humano sendo colocado como sacrifício. Ele é o próprio sacrifício. Então ele fala que não quer sacrifício, ele é o próprio sacrifício. Temos toda aí essa simbologia mística substituindo o sacrifício. Se você for meditar, estudar, são vários fatores, não estou dando só uma lambida por cima, mas isso tudo é bem mais profundo e muito bem mais interessante, né? No sentido de que você vai descobrindo essas coisas e vai se libertando de vários dogmas, né? Você vai começar a perceber que as coisas, até mesmo a nível de magia, têm um sentido evolutivo, tem um sentido aí que estamos mudando, transformando e usando essas ferramentas de uma forma que estimule o processo cognitivo, evolutivo do humano. Então, a partir do momento que a gente já sabe, que nós já sabemos que nós podemos ficar livre nós podemos exercer a influência sobre a matéria de uma forma livre de dogma e cada vez mais prática, pronto, é só colocar a mão na massa e tentar desenvolver essa relação, porque tudo isso na teoria é muito lindo, maravilhoso, gostoso, mas enquanto você não tem aquela vivência, aquela experiência, você não prova desse maná sagrado, você não é alimentado, você meio que muitas, por exemplo, no meu caso, se eu não tivesse descoberto a magia e os oráculos, provavelmente estaria em algum estado depressivo ou minha vida estaria bem mais devagar do que eu considero, né? Porque tudo está no tempo, mas a gente sempre faz uma avaliação, e principalmente quando a gente chega a determinadas fases da vida, a gente sempre quer agilizar as coisas, mas as coisas poderiam estar pior, principalmente a nível psicológico, de alma, se eu não tivesse conhecido essas ferramentas. Então, gente, uma das responsabilidades e um empoderamento ao mesmo tempo é que, a partir do momento que você domina essas ferramentas, você fica até independente de médiuns. Olha o barulho e olha o foco. Por quê, gente? Eu prego sempre isso. Porque vocês podem perceber, as pessoas, às vezes, a maioria que são médium, eles são muito envoltos em uma aura onde que eles acham que não são necessário, que não é necessário estudar. E as mensagens dele terminam sendo muito contaminadas pelo padrão mediano. Você não consegue mais informação do que aquilo que você conseguiria de informação com a sua vizinha fofoqueira, né? Eu não vejo muita vantagem. Agora, se você usa o oráculo, você exclui o médium, você já entra num contato direto com a questão, ou com a entidade, ou com a necessidade do momento.
Se você quiser trabalhar com entidade, você pode usar as ferramentas do oracular para você fazer a pergunta sobre o ritual mágico e obter aquela resposta. Agora, disso daí até você conseguir, claro, tem um grande passo, como eu volto a insistir. Não tô vendendo nada, nenhuma ilusão aqui para ninguém. As coisas requerem prática, requerem treino, entenderam? E no próximo vídeo eu vou falar para vocês o que fazer quando, embora com muita prática, vocês não conseguem acessar a informação.